Glória a Deus. Você está numa igreja presbiteriana renovada. Significa duas coisas. É uma igreja bíblica e uma igreja onde o mover do Espírito Santo é livre. Amém? Glória a Jesus. Não dá vontade nem de subir aqui. De tão bom que estava esse louvor. Mas nós entendemos que o principal de um culto é a palavra, porque é Deus falando de forma direta com a igreja. O Senhor fala conosco também nos louvores. Mas aqui foram homens inspirados pelo Espírito Santo que emprestaram as suas mãos para registrar tudo aquilo que o Senhor quer que nós saibamos. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, já sem mais delongas, e abrir comigo no livro de Romanos. Se for possível, liga só a luz de trás, Cassinha, onde fica a mesa de som, só aí da mesa de som. O pessoal dá uma enxergada. Não, a outra. Isso. Tem uma turminha lá atrás que já está usando óculos, se não ligar a luz. Amém, é você mesmo que eu estou falando. Queridos, nós temos um princípio aqui na igreja de ler a Bíblia em pé. Eu sei que vocês acabaram de sentar. É muito desconfortante. Senta, levanta, mas é um princípio e eu não quero quebrá-lo. Eu prometo para você que é a penúltima vez que você vai se colocar de pé neste culto. A última é só para você levantar, receber a bênção e ir embora. Romanos, capítulo de número 12. Você que está nos assistindo e cultuando pelo nosso canal no YouTube, pega a sua Bíblia aí, de preferência a Bíblia impressa, para você não cair na tentação de ver o zap e perder aquilo que o Senhor tem para você. E no final da transmissão, deixa o seu like e compartilhe. Romanos 12, a partir do verso de número 9. Todo mundo achou Romanos? Se tiver com dificuldade, vai no índice que você acha rapidinho. Romanos 12, verso de número 9, vai dizer assim: o amor deve ser sincero. Se o amor deve ser sincero, é porque existe um amor que é falso. Odeiem o que é mal. Poucas vezes na Bíblia você vai achar essa palavra, odeie. E Deus mandando você odiar alguma coisa. Aqui, o apóstolo Paulo está declarando que é para mim e para você odiar o que é mal. E apegue-se ao que é bom. Verso 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, um amor de amigo, um amor de irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Presta atenção nisso. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhe falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Verso de número 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ah, Espírito Santo, que noite, que mover do teu Espírito. Desde a abertura, os louvores, o testemunho do nosso amado seu Joaquim. Mas agora, Senhor, mais uma vez, fala conosco, ó Pai. Manifesta o teu amor através da tua palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma aí o teu assento. Queridos, eu vou fazer aqui menção da minha fala que eu tive aqui hoje de manhã. Eu preciso repetir ela. Se você não prestar atenção na palavra, se você não entender o que vai ser ministrado aqui, você gastou gasolina, que por sinal está caríssima, você gastou roupa, perfume e sapato. Tem pessoas que eu pergunto na segunda-feira o que foi pregado ontem, ela não sabe dizer, porque a cabeça dela não está sintonizada na palavra de Deus. Então eu preciso que você olhe para mim, preste atenção no que eu vou falar, no que eu vou ler, porque as palavras que serão ditas aqui
pode mudar a sua história. Porque não são palavras de um homem, é a palavra de Deus que será ministrada. Então rumina, guarda, marque, mas saia daqui hoje falando assim: olha, eu entendi a mensagem e eu quero praticá-la. Nós precisamos fazer isso. Queridos, o texto que nós acabamos de ler se encontra no livro de Romanos. E eu já falei para vocês aqui que a epístola de Paulo aos Romanos é a carta mais teológica do Novo Testamento. Romanos, ele tem ali a estrutura, as doutrinas que uma igreja necessita para caminhar. Preste bem atenção. Se houvesse uma lei e retirasse de nós todo o Novo Testamento, deixando o livro de Romanos, a gente iria conseguir caminhar com ele. Não que o restante da palavra não seja proveitoso e não seja importante. Preste bem atenção. Eu estou aqui querendo exaltar a importância deste livro. O apóstolo Paulo, então, ele escreve essa carta aos Romanos para tratar de uma igreja que tinha dois grupos de pessoas. Os gentios, que somos nós, e os judeus que estavam se convertendo. Agora imagina um judeu, desde novinho, aprendendo sobre circuncisão, sobre guardar sábado, sobre leis dos animais puros e impuros. O judeu recebeu toda essa carga, e agora então ele conhece o evangelho, ele se converte, e ele vai dividir a mesma igreja com alguém que não tinha as mesmas práticas do que ele. Olha a situação. Com a morte de Cristo, a circuncisão já não é mais no corpo. A circuncisão agora é no coração. Mas vai explicar isso para um judeu. O seu menino não tem necessidade mais de no 8º dia ser circuncidado. Porque Cristo já o fez por nós. Então essa igreja era uma igreja que tinha algumas dificuldades. E do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo só dá doutrina, só doutrina, só doutrina. Justificação, todo homem pecou, através de um só homem entrou o pecado, entrou a morte, mas através de um só homem também nós somos resgatados e temos vida eterna. E até o capítulo 11, doutrina, ensinamento, doutrina e ensinamento. Mas quando chega no capítulo 12, que é o nosso capítulo, Paulo agora vai colocar em prática tudo aquilo que ele lançou para nós. O capítulo 12, agora sou eu e você praticando tudo aquilo que ele nos deu do 1 até o 11. E a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar aqui nessa porção que eu peguei, é que o nosso amor, ele precisa ser um amor sincero, um amor verdadeiro, porque existe amor falso, existe amor que é por interesse, existe amor que é por recompensa. Eu te amo porque você me ama, ou eu te amo porque você me deu algo. E o apóstolo então começa a dizer para mim e para você que nós devemos ter um amor sincero. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque, irmãos, eu e você somos filhos da verdade. Diga comigo assim: eu sou filho da verdade. Então, uma pessoa que é filho da verdade, e a verdade é quem? É Cristo. Eu sou o caminho e Ele não é uma verdade, Ele é a verdade. E a Bíblia diz que eu e você somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus e Ele é a verdade, nós somos filhos da verdade. Você precisa entender isso. Você não é filho da mentira, você é filho da verdade. Porque quem é filho da mentira é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. É só uma mentirinha, é só uma desculpinha. Eu já falei aqui, irmãos, a mentira, ela impregna. Sábado, a nossa moto furou o pneu, eu fui desmontar a roda. Se você não sabe mexer com essas coisas, irmão, paga alguém para fazer. Eu fui para o YouTube, descobri como é que arranca a roda de uma moto. Eu tirei a roda, irmão, mas na hora de colocar no lugar, a corrente não entrava na coroa, uma confusão do eixo. Aonde eu quero chegar? A minha mão impregnou de graxa com óleo velho. E eu passava sabão, eu passava todos os produtos, aquele negócio estava impregnado, não queria sair de jeito nenhum. Aí eu falei, vou enfiar a mão na terra e vou
Minha sogra me ensinou um negócio, enfia a mão na terra lá que dá certo. A mentira é igual graxa com óleo velho na pele. Ela agarra na pessoa, a pessoa não consegue se desvencilhar. Ela vira um mentiroso nato. A vida dela, a história dela é baseada em mentira. Em mentira. E aí nós temos um problema. Porque Pedro vai dizer para nós, lá em 1 Pedro 1, 22, agora que vocês foram purificados, a sua vida pela obediência à verdade. Eu e você fomos purificados através da verdade que é Cristo Jesus. Ele continua dizendo o seguinte: visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o teu coração. Tudo a ver com o versículo que nós lemos. O amor deve ser sincero. Está falando aqui que a verdade de Jesus, ela me purificou, ela tirou o pecado de mim, para que eu possa amar e amar de verdade. Não um amor egoísta, não um amor fingido, não um amor falso. Então tome cuidado ao usar essa palavra eu te amo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque também eu tenho que entender que agora nós somos filhos da verdade. Porque existe oração que é mentirosa. Existe oração que ela é mentirosa. Pega a sua Bíblia e confere comigo, e se não tem oração que é mentirosa. Hebreus 10, verso 22. Porque o mentiroso, ele faz isso. Ele fala mentira, ele ora em mentira, ele adora em mentira. Irmãos, isso é muito sério. Hebreus 10, 22 vai dizer assim: assim, nos aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos. O que é isso? Um coração que foi jogado o sangue de Jesus sobre ele, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Deus conhece o seu e o meu coração, e não adianta ir para Ele com mentira, com conversinha fiada, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Nós temos que chegar até Deus com um coração, com amor sincero. Senhor, eu sou o pior dos pecadores, mas tenha misericórdia de mim. Porque tem muito crente que chega diante de Deus e fala assim: não, mas é porque, você sabe, né, fizeram comigo, eu tive que fazer também. Eu sou assim porque, deixa eu te falar um negócio. Aproxime do Senhor com sinceridade no seu coração. Deus sabe quem você é. Deus te conhece. Como eu falei, existe mentira no amor, existe mentira na oração e existe mentira na adoração. Que isso, pastor? Tem oração que é mentirosa? Tem, está na Bíblia também. Pega a sua Bíblia aí e vai comigo. João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Preste atenção no que está escrito aí, ó. No entanto, está chegando a hora que de fato já chegou. Essa hora ela não vai chegar, ela já... que os verdadeiros adoradores... Você está falando que tem verdadeiros adoradores porque tem falsos. O adorarão o Pai em espírito... Fala comigo assim, em espírito, há gente que adora com mentira, adoração mentirosa, falsa, é casca purinha. Está chegando o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Olha que interessante agora. São estes os adoradores que o Pai... Presta atenção, o Senhor não está atrás de adoração, eu já falei isso aqui. Ele tem anjos, querubins e serafins. O Senhor está atrás
dos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E a minha oração é que o Senhor esteja te procurando, que o Senhor te ache e que você o adore em espírito e em verdade. Porque no verso 24 vai dizer o seguinte: porque Deus é espírito, falamos aqui hoje na escola dominical, e é necessário, não é a gente querer, é necessário que os seus adoradores o adorem. Vamos lá comigo? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Tem um outro texto que eu não salvei aqui, mas o Espírito Santo está trazendo à minha mente, que o Senhor declara o seguinte: os seus lábios me adoram, mas o seu coração está longe de mim. Está longe de mim. Eita glória. Salmo 119, verso 7. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. O salmista declarando que ele vai adorar com sinceridade, com verdade, quando ele aprender as ordenanças do Senhor. Nós precisamos de ter uma adoração verdadeira, irmãos. Nós temos que ter quebrantamento verdadeiro. Tem pessoa que você olha para ela assim e fala: nossa, a pessoa é quebrantada, ela é uma adoradora, mas por dentro só Deus sabe que é tudo mentira. Tudo mentira. Ele está à procura dos que adoram em espírito e em verdade. A verdade tem que ser uma marca minha, a verdade tem que ser uma marca sua. Doa o que doer, pague o preço que tiver que pagar. Nós temos que o adorar em espírito e em verdade. Amém. Se tem oração falsa, se tem amor falso e se tem adoração falsa, tem oferta falsa também. Pega a sua Bíblia, fazendo favor, e vá comigo lá em Atos dos Apóstolos. Atos é fácil de achar. Você vê como que é engano e é mentira. Ela está dentro da igreja, na liturgia do culto, na oração, no amor, na oferta e no louvor. Atos 5, verso 1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como que você permitiu que Satanás entrasse no seu coração, ao ponto de mentir para quem? Ele não mentiu, não foi para os apóstolos, ele mentiu para o Espírito Santo. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava no seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha o que aconteceu. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços envolveram o seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. O que aconteceu aqui? Um casal colocou no coração que ia abençoar a igreja, os apóstolos. Nós vamos vender o lote, tipo assim, por 100 mil. E nós vamos dar lá os 100 mil reais. Na hora que eles venderam, o cão entrou no meio do negócio. É dinheiro demais para entregar para a igreja. Vamos segurar uma parte para nós e vamos entregar só o restante. O Espírito Santo de Deus vai e revela. Aí o apóstolo fala assim: Zé, Ananias, o lote não era seu? Ele era seu, ninguém te pediu. Você vendendo ele, o dinheiro não ia ser seu? Ninguém te pediu. Mas por que você vendeu e segurou aquilo que você tinha posto no coração de devolver para Deus? Pode ficar tranquilo que eu não sou adepto à teologia da prosperidade, não. Mas isso aqui, sabe o que é isso aqui? Isso é a pessoa que ganha 100%. Deus fala com ela: fica com 90% e só me devolve 10%. Mas ela não devolve 10%, ela só devolve 3%.
ela só devolve 4, ela só devolve 5. Ofertando em mentira, orando em mentira, cultuando em mentira. Nós temos que entender que nós temos que ser verdadeiro em tudo na nossa vida. Devolver o que é do Senhor não é a questão de dinheiro, é a questão de mostrar que realmente eu amo a Deus e não sou apegado às coisas dessa terra. Porque Ananias e Safira, eles cometeram um erro que custou a vida deles, por uma coisa que Deus não tinha pedido. Eles colocaram no coração de fazer, mas fizeram com mentira. Então, se você não tem coragem e não foi curado nessa área, quando pegar um envelope de dízimo, se não for 10%, não escreve dízimo não, põe só oferta. Porque você pode enganar o apóstolo, você pode enganar o pastor e pode enganar o tesoureiro, mas o Espírito Santo e Deus ninguém engana. Porque o texto fala que eles não mentiram para os homens, eles mentiram para o Espírito Santo e para Deus. Olha como é que isso é sério. Você colocou ali, qualquer canto entrou lá, nós estamos dando glória a Deus, aleluia, problema seu. Agora olha como isso é sério. Você é chegando diante de Deus com mentira, adorando com mentira, cultuando com mentira e ofertando com mentira. O texto está me chamando e chamando você para amar com um amor sincero. Aí, você vai falar comigo assim, não, mas eu sou sincero. Eu sou o sincerão. Quem conhece o sincerão? Que fala assim, ó, o que eu tenho para falar, eu falo rasgado e eu não importo com quem vai ouvir. Você conhece gente assim? Esse é o sincerão. Ué, pastor, mas não está mandando falar a verdade? Sim, mas a Bíblia vai me ensinar você a falar a verdade com amor. Porque a pessoa que vai receber a verdade nem sempre está preparada para ouvir o que você vai falar da maneira que você vai falar. Pega a sua Bíblia fazendo um favor e vamos ver aqui o que fala para o sincerão. Efésios 4, verso 15. Efésios 4, verso 15. Olha que lindo esse texto. Obrigado, querido. Antes, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Eu tratei de um homem que estava com problema de virilidade masculina. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Ele não estava conseguindo. E sabe qual foi a causa do problema dele? A esposa falar para ele assim, você é um banana. Você é frouxo. Essa palavra entrou dentro do coração desse homem. E ela fez um estrago tão grande, que ele já realmente tinha virado um banana e um frouxo. A gente tem que falar a verdade, mas nós temos que falar a verdade com amor. Nós temos que ter amor na nossa palavra, porque senão a gente mata, a gente destrói. E o texto está dizendo para a gente ser verdadeiro, mas ser verdadeiro em amor. Eu me lembro de uma vez também que eu estava na porta do regional, eu ainda não tinha plano de saúde, meu ombro deslocou, eu estava lá aguardando atendimento, chegou um moço numa ambulância, ele tinha infartado, e a filha dele junto, o médico falou assim, não, ela não pode entrar. E o homem entrou lá para dentro. 5 minutos depois, o médico chegou, do jeito que eu estou falando aqui. A menina falou assim, ai, e meu pai, ó, teve jeito não, seu pai morreu. Essa menina deu um grito de pavor, mas um grito de pavor, que eu nunca vi um grito daquele na minha vida. Ele falou a verdade? Sim ou não? Mas teve amor na palavra? Não teve, irmãos, é isso que acontece no nosso meio, no casamento, no trato de pai com filho, de ovelha com pastor. A ovelha ela pode chegar e passar por cima igual um trator em cima do pastor, mas se o pastor fizer isso aqui, é porque ele não tem amor, é porque ele não ama. Nós temos que falar a verdade, mas fale com amor. Provérbios 24, 26. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Oh, coisa maravilhosa. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Agora, o verso 10 do texto base vai dizer o seguinte: tire o foco de você
e pratica o princípio da honra. Olha o que está no verso número 10 do texto base de Romanos, capítulo de número 12. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. E o restante vai dizer assim: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Eu conheço gente que ele acha que ele é o ar do pneu. Que o pneu sem ar não vale nada. Passei por isso esse final de semana. Ele acha que ele é o gás da Coca-Cola. Ele é a última batatinha Ruffles do pacote. Ele acha que o mundo gira em torno dele. Ele não é importante. Ele é ultra mega importante. E geralmente essas pessoas, elas acham que ninguém sabe nada, que a opinião do outro não é boa e que só a opinião dele é que vale. Um dia eu vi um postzinho dizendo o seguinte: finja demência. Finja demência. Mas eu falei, não, se eu fingir demência eu estou pecando, porque fingir é mentira. Você sabe o que você tem que fazer? Aquilo que a Bíblia manda fazer. Fazer de tolo para ganhar o tolo. Eu faço desentendido. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, eu gosto de saber de assuntos, informática, bicicleta, uma série de coisas. Mas tem hora que quando eu vou dar minha opinião ela é apagada. E eu vejo que a pessoa está se impondo, querendo dizer para mim assim, eu sei mais do que você. Sabe o que eu faço? Eu recuo. Eu finjo que eu não sei, não. Eu simplesmente falo o seguinte: realmente você sabe mais do que eu. Realmente você tem mais experiência do que eu. Eu estou dando para ele, tirando o foco de mim e colocando nele. Mas são pessoas que nunca construíram nada. São pessoas que nunca fizeram, não deixaram legado. E elas querem mostrar e te convencer que elas são melhores do que você, que elas sabem mais do que você, que ela tem todo o controle na mão dela. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, dedique-se um aos outros e dê para ele a honra. Dê para ele a honra. Nós temos que aprender a fazer isso. Filipenses 2, verso 3. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Meu irmão, você canta mais do que eu. Meu irmão, você joga mais bola do que eu. Meu irmão, você prega mais do que eu. Minha esposa, você faz uma comida diferenciada. Meu bacana, você anda mais de bicicleta do que eu. Fulano de tal, você joga mais bola do que eu. Faça isso, irmão, você vai parar de sofrer. Você vai parar de sofrer. Porque não tem jeito. Até a pessoa ser tratada e ela entender que ela não é o sol, é difícil. Sim ou não? Sim. A segunda parte do texto vai trabalhar sobre o princípio da honra. E é algo que muitos crentes não têm praticado nos dias de hoje. Olha o verso 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais que a si próprio. Você sabia que honra é um princípio que Deus mandou a gente ter? Assim como não matarás, não furtarás, não adulterarás, não, no PT não votarás. A honra é um mandamento. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo. Deuteronômio 5, verso 16. Deuteronômio 5,16. Honra o teu pai e a tua mãe, como ordenou. Não foi pedido. Não foi falando assim, fazendo um favor. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. E qual o resultado disso? Para que tenhas vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí o apóstolo Paulo pega esse texto e vai escrever aos Filipenses, aliás, à igreja de Efésios,
Efésios 6, verso 2. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Então, honrar, a honra não é um objetozinho, não é um acessório. A honra é um mandamento. Você quer ver mais? Pega aí. 1 de Pedro 3. Aí hoje os homens vão gostar, porque geralmente eu só leio o 7, mas hoje eu vou ler o 5 e o 6. Para os homens ficarem felizes comigo. Olha como a questão da honra ela é tão forte e poderosa na vida de um casal. 1 de Pedro 3, de 5 ao 7. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Qual a vantagem de ser filha de Sara? Gerar no ventre morto o filho da promessa. A vantagem de ser filha de Sara é ver o milagre de Deus acontecer, mesmo que a ciência, a biologia, a ciência, a história diga que não vai acontecer. Mas tem que honrar o marido, tem que respeitar ele. Aí o texto continua dizendo: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Uma outra versão vai dizer assim: o marido deve honrar a esposa como parte mais frágil ou como vaso mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tem muito homem que não conseguiu ainda o que ele pediu a Deus, porque ele não está entendendo o princípio da honra, porque está orando e não está passando do telhado. Honra a esposa como vaso mais frágil, para que as suas orações não venham ser impedidas. Você lança ela, mas elas não chegam. Por quê? Porque o princípio da honra está sendo quebrado. E a mulher também precisa entender isso. Eu vou ler um texto rápido aqui, porque o tempo já está demais. Davi, ele teve a oportunidade de acabar com seu inimigo. Mas porque ele tinha o princípio da honra, ele não o fez. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo em 1 Samuel 24. Olha como que isso é forte. Você que tem um espírito de vingança, que quer vingar, que quer fazer com a pessoa mal, porque ela te fez mal. 1 Samuel 24. Se você não achou ainda, só preste atenção no texto por causa do tempo. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Saul era quem? Saul era quem? Fala comigo assim: rei de Israel. Olha o rei. O rei ficou sabendo que Davi estava no deserto lá perto. Olha o que esse rei faz no verso 2. Então Saul tomou 3.000 homens de seus melhores soldados, de todo Israel, e partiu para fazer o quê? A procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali o quê? Uma caverna. Essa caverna era o banheiro. Você vai ver daqui a pouco. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Em alguma versão vai dizer para se evacuar. Saul, com dor de barriga, vê uma caverna, entra lá para dentro e vai aliviar. Lembrando aos irmãos que quando a gente está numa situação como essa, nós estamos o quê? Concentrados. Saul estava concentrado. Ele queria aliviar a barriga dele.
Agora olha o que acontece. No fundo da caverna, Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou. Entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Davi foi com muito cuidado, para não atrapalhar Saul, e cortou a ponta do manto da roupa dele, sem que ele percebesse. O homem estava concentrado, não deu nem para ele sentir, ele não viu nada. Agora olha o verso de número 5. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração um remorso, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: que o Senhor, com S maiúsculo no plural, me livre de fazer tal coisa com o meu Senhor, com S minúsculo, de erguer a mão contra ele, pois é do Senhor. Saul está indo atrás de Davi para matar Davi. Saul entra numa caverna, Davi está com a faca e o queijo na mão, literalmente. Ele poderia matar o rei ali na hora, porque esse rei estava querendo matar ele. Davi só corta um pedacinho da roupa. E o remorso bateu no coração. Sabe por que bateu no coração? Porque Davi tinha um princípio da honra. Ele falou assim: eu não posso tocar naquele que Deus ungiu. Princípio da honra. Tem muito pastor que usa esse versículo para poder fazer coisa errada e não ser punido. Não é isso. A questão aqui é que quem tem o princípio da honra vai respeitar a unção que está na outra pessoa. Gente aqui já me desonrou. E sabe o que aconteceu? Eu não usei de artifícios, de lei da igreja. Eu não peguei microfone e parti para cima e nem persegui. Porque eu conheço um outro princípio, que é o princípio da semeadura. Aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Pega a sua Bíblia e dá uma lida nesse princípio. Gálatas 6, verso 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Eu me calei e fui para o joelho. A pessoa foi tão desonrada pelo filho ou pela filha, no meio da igreja, que eu fiquei com pena no dia. Eu fiquei com pena no dia. Quando você desonra alguém, você está semeando num terreno fértil, porque a colheita vai chegar. Nós temos que honrar a nossa zeladora, nós temos que honrar os nossos professores, nós temos que honrar os diáconos, as diaconisas, o pessoal do louvor, os presbíteros e, sobretudo, o pastor. Porque quando a pessoa honra, ela está semeando honra, ela vai colher honra. Eu vou te mostrar agora a colheita da honra na Bíblia, de uma pessoa que honrou a outra e recebeu a colheita. Pega a sua Bíblia, fazendo favor, e vá comigo em Mateus 3. E tem uma revelação aqui poderosa que talvez você nunca escutou. Mateus 3, verso 13, 14 e 15. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por quem? Por João. Olha o que João faz no verso de número 14. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Dá uma pausa aí para você entender o que estava acontecendo ali. Porque a gente lê assim, a gente não presta atenção na profundidade. Jesus, ele só começa a atuar como profeta, como fazedor de milagre,
a partir do momento que ele batiza. Você vai pegar o Mateus 3, você vai ver que logo depois dele se batizar, ele vai para o deserto para ser tentado, e logo depois começa a caminhada dele. Quem era o pastor daquela época, daqueles dias? Quem era o homem de Deus na terra? João Batista. Jesus, ele ainda não tinha sido revelado como filho de Deus, tanto é que o pastor Luciano Subirá, ele falou algo que eu nunca tinha prestado atenção, e eu fui ver na Bíblia. Satanás não sabia que Jesus era o filho de Deus até o dia do seu batismo. Foi quando a voz bradou, este é meu filho amado em quem me compraste, que Satanás falou, opa, apareceu lá. Aí ele sai dali e vai para onde? Para o deserto para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. E qual foi a forma de tentação? O diabo tentando ter convicção que ele era o filho de Deus, que ele falava assim, se tu és mesmo o filho de Deus. O diabo ainda não tinha convicção que Jesus realmente era o filho de Deus. Olha que coisa interessante. Então o pastor daqueles dias era João Batista. Jesus, ele vai honrar o pastor, ele se submete ao pastor e fala assim, João, eu vim me batizar. João Batista fala o quê? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Agora continua comigo no texto para você ver o que acontece. Verso de número 15. Mateus 3. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Não é para sempre. Para quê? Convém que assim façamos para que se cumpra toda a... E João... Que justiça é essa? João, o pastor de hoje é você. O pastor de hoje aqui é você. Você é o líder espiritual até hoje. A partir do momento que Jesus é batizado, o Pai brada a voz, o Espírito Santo desce. Jesus começa então a manifestar o seu ministério. Ele vai lá em Caná da Galileia, ele transforma a água em vinho e dali o negócio vai embora. Jesus honrou João Batista. Sabe o que ele diz na palavra dele? Porém, digo-vos a verdade, Mateus 11, verso 11. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. João Batista podia ter dado carteirada em Jesus. Ei, Jesus, você veio batizar? Então você fica na fila aí, porque tem uma turma batizando. Eu sou o pastor. Eu sou o cara que veio preparar o caminho. Eu tenho uma unção sobre mim, e ele tinha mesmo. João Batista não era qualquer pessoa, mas Jesus fala com ele, João, eu reconheço em você a autoridade, sem João se impor, porque João abre mão da autoridade para honrar Jesus. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Quando você semeia a honra, você é honrado. Mas tem gente que não quer praticar isso. Tem gente que prefere não praticar isso. Outro dia a Claudinha postou no status dela, chegou no trabalho, tinha uma balinha, essas balinhas doces. O que é uma balinha, irmãos? E um bilhetinho. A amiga de trabalho pegou uma balinha que a gente recebe de troco. E ontem eu vi um negócio interessante, a mulher foi pagar um negócio de R$5 e jogou um pacote de bala. Aí o moço falou assim, não é R$5. Pois é, todo dia o senhor me paga 5 centavos, 10 centavos com bala, bala é dinheiro. Está aqui meus R$5. Vamos começar a honrar. Quando o arroz fica salgado, a gente critica, mas quando fica gostoso, a gente não elogia. Quando a mulher está naqueles dias que ela não quer ver homem na frente dela, a gente reclama, fala que ela não nos ama, que está até arrumando o outro. Mas no dia que ela pega e abençoa, nós não honramos, nós não abençoamos, nós não declaramos. Ou eu estou falando besteira aqui? Princípio da honra. Compra uma caixa de bombom, dá para esses meninos do louvor. Olha que benção esses meninos aqui. Saíram daqui hoje, meio-dia e tanto, sem almoçar, para poder chegar aqui e dar o melhor para Deus. Eu estou falando só para mim, não. Porque graças a Deus, assim como tem os que desonram, tem gente que me honra. Eu venho para cá às 6 horas, fico sem comer até às 10, irmãos. Pensa num gordinho que quando fica com fome, fica desorientado. Aí eu saí daqui num domingo desse aqui, já 10 e pouca da noite, quando eu chego na minha casa, um motoqueiro bateu na campainha. Eu pensei assim, deve ser oficial de justiça, porque eu não pedi nada. Uma pizza quentinha, irmãos. Louvado seja Deus. Pergunta para a pessoa que pagou a pizza se faltou para ele. Pergunta para a pessoa que fez isso
Já teve irmão aqui de pegar a chave do meu carro, do outro, porque isso aqui agora ninguém quis fazer não. De ir lá no posto e abastecer para mim. Pergunta para a pessoa se ela arrependeu. A gente tem que começar a pensar nessas coisas, irmãos. Lá na empresa que você trabalha, tem gente que limpa chão, que parece que é invisível. Não precisa fazer muito não, compra um bombonzinho e fala assim, ó, eu reconheço o seu trabalho. João Batista foi conhecido como o maior daqueles que nasceram de mulher, porque no dia que ele tinha que mostrar que ele era o bambambam, ele virou para Jesus e falou assim, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Hebreus 5, verso 4, eu já estou terminando. Eu vou ler só o 4, porque do 1 até o 4 vai falar sobre o sumo sacerdote, que foi Deus que chamou ele, não foi o homem, e que ele deve ser honrado, porque ele não escolheu isso, mas foi o Senhor que escolheu. Mas no 5:4 vai dizer assim, ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Arão foi chamado por Deus e não por homens, e é por isso que ele era honrado. Agora vamos tratar do verso 11, para a gente finalizar, do texto base. O verso 10 diz, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Agora verso 11, nunca lhe falte o zelo, seja fervoroso no espírito e sirva ao Senhor. Nunca lhe falte o zelo, seja fervoroso no espírito e sirva ao Senhor. Não responde para mim não. Você tem servido ao Senhor de verdade? Com zelo? Com zelo? Ou as coisas dessa terra têm te embaraçado? Um dos motivos da gente não servir a Deus com zelo é a nossa terrível preocupação com as coisas dessa terra. Mateus 13, 22 vai dizer assim, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Lucas 21, 34, tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre você inesperadamente. Irmãos, nós temos que ser fervorosos, porque nós não sabemos o dia da volta de Cristo. A gente troca culto por tudo. A gente só não troca dia de trabalho, porque se faltar é descontado. A gente não falta de festa, porque festa é festa. A Bíblia diz em Romanos 8 que assim como nos dias de Noé, que se casavam e se davam em casamento, assim será a volta do Filho do Homem. Vai ser num dia que a gente menos esperar. Nós temos que ter uma vida devocional fervorosa. Chegar aqui na casa do Senhor e falar assim, eu sei o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui adorar em espírito e em verdade. Ei, irmão, não fica conversando comigo não. Não fala do pastor comigo agora não. O negócio meu agora é orar. Não fala comigo nem agora nem depois. Uma vida fervorosa. Eu falei aqui hoje de manhã, na escola dominical, que nós somos saudosistas. Porque há 20 anos atrás o cadeirante andava. Porque na época do meu primeiro amor, você não está no primeiro amor porque você não quer. Porque a fonte do primeiro amor não mudou. Aliás, nós não devemos viver no primeiro amor, porque primeiro amor é para recém-convertido. Nós temos que mergulhar na água, acima do joelho, acima da cintura, acima dos lombos, acima da nossa cabeça. Aleluia! Eu tenho que viver hoje mais profundo do que eu vivi antes. Não é ficar relembrando de um momento que passou, porque o evangelho não mudou. Sejam fervorosos. E para terminar, verso de número 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Você sabe qual é
o diploma do derrotado? Não perseverar. Todo derrotado, ele foi derrotado porque ele não perseverou. Quem persevera, vence. Quem persevera, vence. Numa corrida, existe o primeiro, segundo, terceiro lugar que são premiados com medalha. Mas todo aquele que cumpre a corrida é um vencedor. O outro foi mais rápido que eu, mas eu também concluí a prova. Nós temos que ter esse entendimento na nossa cabeça. Quem para, não vou mais não, eu desisti. Olha a vida de quem é vencedor, irmãos. A pessoa não para, ela não desiste, eu não abro mão. Se coloque de pé em nome de Jesus.